por defesa da minha moral e da moral do meu trabalho, quanto que é a bateria? Foi R$120. R$120. Eu vou comprar uma bateria, você vai fazer um laudo daquela bateria lá e vai ter que provar que o nosso trabalho é irresponsável, que nós ouvimos um caso só. Ah, rapaz. Resolvi. Por favor, não me faça perder a compostura. Boa tarde. O senhor que é o Eduardo? Tudo bem? Como é que tá? Prazer. Tudo bem? Tudo bom? O senhor que é o Eduardo? Sou eu. Deixa eu falar com o senhor. Não sei se a Carolina já explicou a situação do paciente. Como é que a gente vai resolver? Só trazer o carro. Pode trazer o carro? Só fazer uma observação, bem. Pois no não. dia que ele veio a primeira vez, eu tentei resolver com ele pessoalmente, ele que não se dispôs. O que houve? Eu falei com ele assim, Faz favor, chega mais. eu expliquei para ele a situação, certo? Que antes quando ele chegou para a dele aqui, como estava a dele, e coloquei a outra no carro e falei assim, ó, se você não tomar providência, pode acontecer a mesma coisa. Aí passou os dias, mais de 2 semanas, e veio com a mesma situação na outra. Sim. Eu falei com ele, não, mas para não tomar um prejuízo sozinho, eu resolvo isso com você, mas se você quiser arcar com outra parte também. Aí eu dei uma opção para ele, porque eu sei que tá ruim para todo mundo. Entendi. Mas eu tomar prejuízo sozinho, não achei legal. Então eu falei assim, vamos resolver isso aqui, eu ponho outro para você, não é problema não. Paga a metade aí dos R$50 que seria aí, eu resolvi para você. Aí como eu te expliquei que no momento eu não poderia estar arcando com o valor, por isso que eu... Concordo, eu sei, por isso eu propus abaixo o valor. Porque eu entendo o seguinte, porque ela sai daqui de um jeito, veio de outro. Então não cabe só a mim, porque tem um lugar lá que você põe e prende a bateria. Entendi. Aí é a responsabilidade do dono do carro. Inclusive eu até vendo essa chapinha, até ofereço para o cliente para que não haja esse problema. Entendi. A opção dele colocar ou não, mas ele corre o risco, porque o risco é por conta dele. Eu não posso mexer no carro dele, somente instalar. Mas se ele deixou de colocar, o risco é dele. Aí depois de 3 semanas ele veio, falei assim, não, vamos resolver. Entendi. Agora, se você falar comigo que eu não tenho direito nenhum, que eu tenho que arcar tudo sozinho, que ele, por mais que ele nem se esforçou, só você viu só os direitos dele, eu vou arcar. Entendi. Eduardo, eu conversei com a Carolina, ela é sua esposa. Tá. Seguinte, quando você troca uma bateria, independente dela ser usada ou não, a garantia está embutida ali. A garantia deve ser exercida, ok? Tá. A sua esposa havia informado para a gente que o defeito que está apresentando hoje na bateria é exclusivamente por causa de uma presilha de fixação. A outra que estava com ele veio ter colado no mesmo jeito que aconteceu com essa segunda. Entendi. Então ele já estava ciente que poderia acontecer com a próxima também. Entendi. Aí ele disse que no mesmo dia que chegou lá... Exatamente, no mesmo dia eu providenciei o... Isso, ele providenciou desculpa, essa chapa, né, para não dar o problema. A minha pergunta à sua esposa foi o seguinte: o que garante, como vocês garantem que essa bateria não saiu daqui com o problema? Você tem como me responder assim? Sim, porque ela é apresentada, ela fica exposta aqui, é testada, passada pelos aparelhos antes de vender para o cliente. É uma opção de dar para o cliente. Entendi. Ele não é obrigado. Sim. Apresenta para ele vê o produto, testa, depois coloca, eu faço um teste na frente do cliente, ele vai aqui ver como é que foi testado. É o que eu sempre faço, é testar. Ótimo. Isso Aí ele, na presença dele. Isso, ele informou pra gente também. Então, se tivesse com Mas problema... Não, tudo bem. É só para resolver, porque eu acho que... Claro, e até para... Não, mas a gente está aqui hoje para esclarecer tudo. Eu queria te fazer outra pergunta, Eduardo. Do jeito que ela está hoje, então, você pode afirmar que porque ela está... Da forma como ela está hoje, é porque não colocou a chapa? Não. Vou te falar com você. Isso aí é um risco que ele corre. Existe vários outros fatores que podem ocasionar isso também. Só que, no dia, se ele saiu daqui, mas se ele foi daqui ali, colocou ali, bem Mendes, eu posso dar um pneu daqui ali. Claro, não, tá sim. Então mas você não pode falar comigo, eu não posso afirmar que foi por isso, que eu não vou afirmar, por isso eu quero resolver esse problema. Isso, não, e nem quero prolongar muito, bem Mendes. Não, mas eu não estou prolongando não, Eduardo, é só porque não pode ficar disso que me disse, a partir do momento nós estamos falando de direitos, né? Isso. Só acompanha o trabalho da Honda? Sim. Então tá bom. Então, eu vim até correr para me te atender rápido. Não, tá ótimo. Eu quero mais transparência. Isso, exatamente, é isso que eu também estou querendo, para não ficar parecendo que algo que a gente não quer que pareça. Isso, beleza. A partir do momento, Eduardo, que se afirma que não vai exercer a garantia, porque a responsabilidade é do consumidor por não ter colocado aquela chapa, desculpa, foi o que eu disse para sua esposa. A empresa, vocês devem então oferecer aí um laudo dizendo o seguinte:
Este defeito é por causa da ausência de uma chapa que, na verdade, é uma chapa de fixação. De fixação não, de estabilidade. Fixação, tudo bem. Eu não sei o termo certo. Então, fixação, uma chapa de fixação. Mas aí, então, se o problema foi a chapa de fixação, a bateria teria parado de funcionar, certo? Não, bem menos. É uma situação na garantia. Se você comprar uma bateria nova hoje, sim, ela vem rezando isso nela, não certificado, bateria mal fixada, pancada no polo, às vezes quando você vai apertar, bater no polo também pode romper a bateria. Eu não vou poder afirmar. O que eu quero falar com você é o seguinte. Mas, Eduardo, foi orientada, todo mundo orientado. Não, claro, eu não duvido disso. Inclusive dá pra gente perceber a sua índole, você não está querendo lesar ninguém. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, no direito a gente precisa também de colocar as coisas corretamente. Por quê? Porque quando a gente chegou aqui, foi nos informado que a responsabilidade por a bateria estar da forma como está era do consumidor, porque ele não colocou daqui até a casa. Que ele não tinha colocado uma chapa de fixação daqui até a casa dele. E ele disse, não, eu coloquei no mesmo dia. O defeito foi apresentado 10 dias depois. Então talvez o que esteja acontecendo é uma cacofonia aqui, uma distorção da informação, que não está sendo entendido que esse defeito não foi apresentado no mesmo dia da troca. Porque se fosse pela ausência da chapa, questão lógica, ia vibrar daqui até a casa dele, quando ele colocasse lá, ela daria problema. Isso foi 10 dias depois e a bateria ainda está funcionando. Está aí o grande X da questão, né? A sua esposa disse que se não tiver, como ele não providenciou a chapa, então romperia como é que é o nome? O polo e ela não funcionaria. Não é isso que está acontecendo, ela está funcionando, só que está com um vazamento. É por isso que nós, como não somos técnicos nessa área, nós viemos aqui, Eduardo, não foi para dizer para você assim, Eduardo, este é o problema da bateria. Não, é só para fazer o que a lei diz. A lei determina o seguinte, se tem um defeito de prestação de serviço, tem um defeito do produto, o que tem que fazer? Nós temos que pegar esse produto, devolvê-lo ao fornecedor, para que o fornecedor produza um laudo. Então o senhor poderia dizer assim, esta causa, a causa deste vazamento é este. Então, em cima daquilo ali que nós iríamos trabalhar, se o consumidor teria o direito ou não. A partir do momento em que, como o senhor afirmou aqui, não dá para dizer que foi por causa da chapa? Não dá por causa do seguinte, Ben Mendes. É o seguinte, não é só isso que determina a causa do problema. Não tem como eu te afirmar, porque é por causa disso? Não posso te afirmar. Então ele não perdeu a garantia. Então ele não perdeu a garantia. Você está entendendo? É o seguinte, eu apresentei para ele viu o produto em perfeitas condições, certo? Sim. Não estava vendo vazamento. A partir do momento que foi orientado, viu, verificou, não tem, aquela coisa visível. Está bem visível. Não tem nenhum problema. Passou tantos depois, aparece um problema? Sim, é um defeito. Isso é defeito. Então, é um defeito. Isso. É um defeito. Vamos fazer o seguinte, eu não vou prolongar muito, mas não, sabe? Porque eu quero resolver. Não, tá ótimo. Só que porque eu imaginei também que o senhor estivesse querendo a informação. Eu percebo que o senhor está querendo resolver, mas aqui eu só estou querendo dizer o seguinte, Eduardo, o senhor conhece o trabalho da Honda, é um trabalho muito sério. A gente não quer parecer, porque desde o princípio que nós chegamos aqui, por afirmações que nos foram feitas, fica parecendo o seguinte, não, esse defeito é porque ele não colocou uma chapa daqui até a casa dele. Então, imagina eu vou chegar aqui, só para a última vez que eu te pergunto. Imagina eu vou chegar aqui, Eduardo, falando para uma audiência da forma como nós falamos, e o tempo todo vão vir afirmações e ilações parecendo que o consumidor deu causa ao problema e nós estamos aqui fazendo uma defesa de um consumidor que não tem direito. Não, não é isso. De forma nenhuma nós faríamos isso. Por isso que eu vim até o senhor para saber o seguinte, me fale qual é a causa do problema. Se o senhor conseguir me falar, porque um defeito existe, né? E a garantia é 90 dias. Defeito existe, ok. Pela lei, artigo 26, 90 dias. Dentro de 90... Mesmo sendo usada. 90 dias para produtos duráveis. Então, dentro desses 90 dias, apareceu qualquer defeito, está na garantia. E aí o fornecedor tem que fazer o quê? Para ele se livrar de ter que exercer a garantia, ele tem que provar para o consumidor o seguinte, não, isso aqui é culpa exclusiva sua. Como? Através desse comportamento. É essa a resposta que nós não tivemos até agora. O senhor, de forma sensata, só está dizendo o seguinte, não dá para eu saber, não dá para eu afirmar que foi a ausência da chapa daqui a casa dele. Ótimo, então se não dá para afirmar. Porque, na verdade, não caracteriza só, não pode ser só um defeito, aquele defeito caracteriza só por causa de uma situação. Não entendi.
Aquele defeito não caracteriza só por uma situação. Entendi, não é só por causa da ausência de chapa. Não só por causa da ausência de chapa. É como eu te expliquei, se bater no pó, na hora de tirar o pó, terminar e bater, ocasiona um defeito. E como é que eu vou identificar isso? Não tem como te falar. Através de um laudo. Não, o laudo já foi visivelmente. Visivelmente, da mesma forma que foi visivelmente quando eu coloquei que não tinha problema, é visivelmente que agora existe um problema. Isso. Entendeu? E qual a razão desse problema? Isso você precisa. Não dá pra saber. É aí a palavra dele que ele te falou fora das câmeras. O que? Entendeu? Que ele falou com você, tipo assim, não. O que ele te falou é isso. Não, o que ele falou é só que é o seguinte, comprou uma bateria e agora tá com vazamento. Ele tá resguardado por você, né? E a gente fica assim... Não, o senhor também tá. Não, gente, por favor, não. Traz o carro lá. Tá, vamos trazer o carro, mas pode buscar o seu carro lá. Eduardo, jamais eu quero passar a imagem de que disso que o senhor falou, de que nós defendemos apenas o consumidor. Está certo que o código chama Código de Defesa do Consumidor. Sim. Só que isso aqui é uma excelente ferramenta para defender o fornecedor também. Okay. A partir do momento em que um consumidor está alegando que, está mostrando, né, existe um defeito no produto comprado ali, isso não necessariamente é uma afirmação cabal de que a garantia deve ser exercida, mas é 99%. Ou seja, para que o fornecedor se exima dessa responsabilidade, ele tem que dar uma resposta que até agora não foi possível ser dada. Não, esta não é responsabilidade, não é um defeito causado pelo próprio produto, enfim, foi o consumidor que causou. Aí, se não foi o consumidor que causou, é isso que eu estou querendo dizer. Se não foi o consumidor que deu causa àquele problema, a garantia deve ser exercida. Agora, se o consumidor que deu causa, por exemplo, o senhor falou assim, bater ali na hora de instalar, isso nós já podemos descartar, porque quem instalou foi a própria empresa. É a empresa que instalou. A única coisa que poderia falar, então, é o seguinte, no trajeto daqui até a casa dele, como não havia uma chapa, gerou problema. Mas a sua esposa, mais cedo, estava dizendo que se fosse isso, na hora que ele chegou lá e fosse ligar, não ligaria. E ela está ligando. Entendi. Ela vai ligar, vai funcionar algumas vezes, entendeu? Vamos resolver. Não, eu não estou falando para o senhor não resolver. É só porque foi feito. Se o cara tirou a bateria lá, você repôs a bateria. Mas tá vendo? Sabe. Então, não, gente. Não, falar comigo que eu não, aqui. Lá, não, mas então, Eduardo. Eu não quero acusar ninguém. Pois é, só não pode acusar ele. Isso. Então, por isso que nós temos que estar estritos à lei. Gente, pode parecer que eu estou sendo insistente demais, mas eu estou fazendo defesa moral do meu trabalho. Porque o que está sendo colocado aqui é em xeque a moral do meu trabalho. Como se nós fôssemos pessoas irresponsáveis que simplesmente ouvíssemos o lado do consumidor e chegássemos fazendo acusação. Isso jamais. Eu vim aqui, conversei com a sua esposa, inclusive ela falou assim, quem é você? Talvez ela não conhece o trabalho, o senhor conhece, mas ela não. E você quem é? Na verdade, nós estamos aqui para ouvi-los. E, se o senhor tiver condições de dizer que o defeito é causado por culpa do consumidor, a senhora poderia ser educada, estou conversando com o marido da senhora, por favor. Se o senhor puder dizer isso... Deixa eu finalizar ali, bem. Tá. Então só quer finalizar? Não, vamos resolver o problema, mas está claro... Está claro que o senhor não conseguiu provar, então? Está vendo? Gente, olha, não é assim que funciona a Ronda do Consumidor. As nossas matérias são publicadas. Não, senhora, eu vim aqui pedir o laudo. A senhora tem um laudo? A senhora tem um laudo? Vou fazer o seguinte, faz favor aqui. Não é assim não. Por defesa da minha moral e da moral do meu trabalho, quanto que é a bateria? Foi R$120. R$120. Eu vou comprar uma bateria, você vai fazer um laudo daquela bateria lá e vai ter que provar que o nosso trabalho é irresponsável, que nós ouvimos um caso só. Eu tenho que fazer a defesa da moral do meu trabalho. Não, assim não. Não, eu vou comprar uma bateria, aquela bateria vai ser periciada. Por quê? Porque o tempo todo está sendo feitas ilações de que a culpa é do consumidor e nós estamos tentando aqui ouvir só um lado. Jamais, eu também sou cristão. Tá? Eu também sou cristão e eu tenho uma moral aprendida com Cristo. Pois não, vamos comprar uma bateria e você vai periciar aquela, por gentileza, claro. Eu sou responsável pela empresa, eu respondo por ela. Sim. Ela está um pouco alterada, entendeu? Tudo bem. Já que você é uma pessoa que se diz muito compreensiva, sim, eu estou aqui para resolver. Eu sei que você está para resolver. Então deixa eu responder para a empresa. Claro, eu não estou dificultando então, isso, seu Eduardo. Só que, imagina eu chegar aqui e acusar o senhor de ser desonesto, por exemplo. O senhor é uma pessoa, o senhor disse que é cristão. Isso aqui, não sei nem... Isso não cabe a essa reportagem. Claro que cabe. Sermos cristãos significa que nós aprendemos com Cristo no padrão da honestidade. A sua esposa disse que é cristão, por isso eu estou dizendo. Então vamos lá, se eu chegasse aqui falando para o senhor assim, o senhor é um desonesto, o senhor ia de todas as formas tentar provar
que não é desonesto. Da mesma forma, se o tempo todo está sendo posta ilações de que nós só ouvimos uma parte, como se o problema fosse causado pelo consumidor e eu estivesse aqui fazendo o papel de desonesto, de uma pessoa que defende o erro, então eu proponho para o senhor o seguinte, deixa eu comprar uma bateria, para não dar prejuízo para o senhor, eu compro a bateria para o consumidor não ficar... O que acontece, Menezes? Eu prefiro fazer dessa forma, porque é o seguinte, como é uma bateria que já sai de bateria reaproveitada, se fosse uma bateria nova, a gente mandava para a fábrica trazia um laudo. Mas como nós aqui somos bem, assim, como é uma bateria usada, nosso equipamento é bem restrito para nós, nosso uso aqui, eu não consigo te dar um laudo exato da mesma. Tá bom, entendeu? Tá tudo bem. Tá bom assim? Então ele vai trocar a bateria lá? Estou tirando aqui uma bateria aqui, tudo bem. Situação. Eu vou testar aqui para que não haja. Pois não. Visualize o produto. Visualize o produto. Isso é um aparelho de teste de bateria. Tensão. Tudo ok. Agora a bateria tá boa. Agora eu vou lá retirar lá para não fazer a substituição da mesa. Tá. Pega um time para mim, por favor. Ok. Hoje é 20... Não, hoje é que dia? Hoje é dia 30. Dia 30. A garantia é recorrente, viu, Benz? A partir da primeira compra. Não é, Eduardo, tá vendo? Vou te não mostrar é. o certificado. Posso mostrar o certificado? Pois é, tá vendo? A gente aprende o seguinte. Tá faltando informação. A partir do momento que você tá trocando agora... No certificado ensina a garantia, ela é parte. A gente troca, ela te dá continuidade. Eu sei. Eu tô muito feliz de estar fazendo essa reportagem com o senhor, porque eu percebo, né? Pela experiência, quando a pessoa ela está fazendo por desconhecimento ou por desonestidade. Eu entendo o que você está fazendo só por desconhecimento. Artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias tratando-se fornecimento de produtos ou serviços duráveis. A partir do momento que o senhor vai trocar essa bateria agora por outra, aquela outra bateria terá também uma garantia de 90 dias. Não é da primeira compra, entendeu? É uma informação que é importante que o senhor tem. Isso, é porque é o que diz a lei. Vamos aguardar a troca. Eu vou ficar aqui, o senhor pode trocar. Vamos ficar aqui, gente. Okay. Eu realmente estou chateado. Fica aqui, por favor. Vamos aguardar, ele vai trocar, tá? Ok. Eu tô. Fica aqui, Paulo, por favor. Eu fico muito chateado quando a lisura do meu trabalho é colocada em xeque, sabe? Porque nós falamos para tanta gente e existem muitas pessoas que são inimigas do nosso trabalho e aí pegam um caso desse e se a gente não tiver muita responsabilidade e sai falando, olha aí, ó, o Ben Mendes está defendendo o consumidor que está errado. Não, por isso que eu vou gastar o tempo que for necessário para orientar. Você percebe que é um fornecedor que parece ter boa índole, mas está desorientado, não tem a informação correta. A lei determina, trocou ali, é mais 90 dias, a garantia se renova. E outro detalhe, então eu preciso do laudo, eu não posso aceitar falar assim, não, aquela bateria o defeito foi por causa do consumidor, então agora eu, empresário, estou sendo lesado, você está me obrigando a trocar? Jamais! Então eu quero o laudo, mas ele não me dá o laudo, entende? É tão simples de se resolver. Não entendi? Uma coisa tão simples de se resolver. Simples, entendeu? Eu acho que o problema é ficar também colocando em xeque a integridade, a honestidade do nosso trabalho. É complicado demais. Nós chegamos aqui, nós pedimos o seguinte, então me deu um laudo falando que o defeito da bateria é por causa do transporte, né? E aí não me dão esse laudo, mas querem continuar dizendo que a culpa é insinuando que a culpa é do fornecedor, e não pode ter esse nível de irresponsabilidade, gente, não pode não, sabe? Não é assim que funciona, não é assim que funciona. Vamos aguardar trocar aqui. Depois eu vou bater mais um papinho com vocês aguardam aí. Pode funcionar lá?
Tudo. Pode me esperar aqui, Gabriel. Vamos ver o que vai acontecer ali agora. Pode? Não tem que dar certo, não. Fixar em mim aqui. Vou aguardar. Tá chamando lá? Vamos. Pode ir, Gabriel. Você vai fazer a nota de entrada? Dá outra, antiga. Você tem uma cópia daquela? Não. Você vai ficar com a cópia dessa? Vai receber outra? Sim, não, mas é só porque a data da compra. É o pós-antigo? Isso, só a data da compra, seu Eduardo. Pois é. Você conseguiria ver isso aqui de longe, esse buraco aqui? Não, eu não sou técnico em bateria, eu não sei. Visível. Qual buraco que você está falando? Esse buraquinho aqui, você conseguiria ver? Vê que tá. Olha para esse aqui. Eu sei que está diferente, esse está com vazamento. Bem visível, tá? O que você quer dizer com isso? Porque, pra você ter ideia, que uma situação dessa aqui, não precisa nem muito técnica não, sabe? Isso aqui bem visível de um pro outro. Para entender que tem um defeito. Tem um defeito. Quando você fosse colocar, igual você viu a outra lá, você visualizaria quando eu fiz o teste aqui que não tem, né? Meu Deus do céu, Eduardo, o senhor não está me entendendo. Não, o senhor me perguntou, escuta. Por favor. Olha só, o senhor quer que eu pague a perícia dessa... Não precisa pagar. Sabe por quê? Porque olha só, ninguém em momento nenhum disse que o senhor colocou essa bateria com vazamento, seu Eduardo. Entendi. O senhor está com pressa? Não, entendi. Não, Nós dizemos desde o princípio, talvez o problema seja de interpretação, que o problema surgiu... Eu estou perguntando se está com pressa. O problema surgiu 10 dias depois da compra. Se o problema surgiu 10 dias depois da compra, um vazamento está dentro da garantia. Agora, o que a lei determina é perícia aqui para o senhor dizer que não é culpa do senhor. Agora, o senhor pega... Aí, olha só, o senhor pega a bateria, não me permite ou não permite o consumidor periciá-la. E agora, no final da reportagem, o senhor me chama... Rapaz, resolvi. Por favor, não me faça perder a compostura. Você me chama para insinuar, então, que não foi responsabilidade sua, mas não me deixa periciar a bateria? Então deixa periciar, porque aí fica tudo às claras. Tá, então a outra tá lá, tá? Uai, não é assim não. Você fez a nota lá? A gente tenta manter a compostura, mas o tempo todo insinuando que nós estamos fazendo algo errado. O que é de errado que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo é o que a lei determina. O que é? Essa aqui? Aqui, ó. A nova nota da troca. Deveria ser emitida uma nota fiscal, mas dessa parte não vamos nem falar, tá, Eduardo? Porque eu acho que o nível que a gente já chegou aqui já... é melhor a gente evitar dores de cabeça maior. R$120, troca 30/9, relacionada com aquela primeira compra. Tá ok? Algo mais que o senhor queira dizer? Não? Tudo certo, então. Muito obrigado.